Gostaria que vocês pudessem abrir a palavra lá em João 3,16. Quem trouxe a Bíblia, ou tem a Bíblia gigante aqui atrás também. Eita glória, peraí. Aleluia. Eita glória. Jesus, o amor incondicional. Que você hoje embarque nessa viagem de emoções e aventuras em Deus. O milagre florescendo de dentro para fora. A palavra do Senhor fala em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor me use com graça e com sabedoria. E que tudo que o Senhor colocou no meu coração possa ser entregue, simples, com a Tua bondade, como uma carta, entregue nas Tuas mãos. E que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse dia aconteça conforme está no seu coração. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. No início de tudo, quando o Senhor criou os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia pela face das águas. E quando Deus disse, haja luz, houve luz. A sua palavra foi liberada e ela se fez viva. Porque Jesus, Deus, que são um só, é a palavra, é o verbo. Depois, o Senhor foi criando todas as coisas com a sua infinita bondade, a sua graça. Tudo preparado com muito amor e carinho. E chegou um pouquinho mais à frente, quando estava tudo já encaminhado, tudo preparado, Deus percebeu. Mas eu preciso de alguém para cuidar da terra. E daí o Senhor criou o homem do pó da terra. Em suas narinas soprou e deu fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Daqui a pouco, Deus colocou um belo jardim. Um jardim lindo, preparado por Ele. E colocou o homem nesse lugar para cuidar, para cultivar. Cuidar significa proteção. Cultivar o sustento. E daí o Senhor foi e começou a falar muito com o homem. E o homem teve liberdade e face a face com o Senhor. E ele andava por aquele jardim belo e lindo. Só que chegou um momento que Deus viu que sozinho o homem não poderia ficar. Aí o Senhor, com a sua divina e maravilhosa graça, fez o homem dormir num sono profundo. E daí, do lado dele, na sua costela, ele tira uma costela e da costela ele faz a mulher, cria a mulher. E a essência da mulher para o homem é auxiliadora, é aquela que corresponde. E o Senhor criou ela com uma beleza que só nós temos. Cada uma carrega uma beleza linda, uma joia rara, criada e lapidada e moldadas pelas mãos do Senhor. Nós mulheres temos essa capacidade de, por onde passar, espalhar amor, espalhar alegria, bondade. Que você nunca perca e continue semeando essa doce graça. E daí os dois, naquele belo jardim, aí Eva foi passeando pelo jardim e Deus tinha dado uma ordem ao homem. Você pode comer de tudo no jardim, menos não toque nessa árvore e não coma o fruto dela, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus ordenou ao homem que não fizesse isso. Só que em algum momento
Certo, ele compartilhou com Eva, e Eva passeando pelo jardim, e eles comiam de tudo, só que não mexiam naquela árvore. E de repente, do nada, aparece uma serpente, o mal. E o mal conversou com Eva. Só que Eva, em algum momento, ela ficou na presença do Senhor. Mas a serpente colocou uma dúvida em seu coração. Será que se você não tocar, você vai morrer? E em algum momento, Eva se distraiu da presença de Deus. E a vaidade entrou no seu coração. E a vaidade levou ela num lugar de interesse. E o interesse fez ela pecar. Os olhos dela olhou aquele fruto e viu que era bom. Olhou aquele fruto e viu que era atraente. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Agora, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em treva. E quando ela viu aquilo e a dúvida no seu coração e a vaidade que levou ela nesse lugar de interesse, fez ela pecar. E ela pegou o fruto, levou ao seu esposo, e o seu esposo também, com a distração de tudo, saíram daquela presença de Deus e comeram o fruto e pecaram. E veio a desobediência. Mas não era isso a essência de Deus para eles. Mas aconteceu por um descuido. Que nós possamos cuidar com as distrações. Que nós possamos cuidar com aquilo que olhamos. Se você tem uma palavra em Deus, fique nela. Guarde ela no seu coração para que você não peque. Não somos perfeitos. Perfeito é Jesus. Mas é possível andar em um caminho reto na presença de Deus. E daí, seguimos a história um pouquinho mais à frente. E veio a belíssima Rainha Esther. Uma heroína que com o seu coração puro, humilde e sincero, na presença do Senhor, abriu a porta para ela entrar no palácio, aonde o rei se agradou, não pela beleza física, mas pela beleza do seu coração. Porque quando o coração de Deus está em nós, e o Senhor se agrada por causa da atitude do nosso coração, da humildade, da simplicidade, faz a gente acessar lugares que é só Deus que nos coloca. O homem e a mulher não têm essa capacidade de entrar em lugares que o Senhor não permitiu. Pedir, bater e buscar, e o Senhor vai abrir. Então guarde o seu coração nesse lugar de obediência. Eles lá no começo falharam, mas o amor incondicional do Senhor continuou percorrendo pela terra. E Esther teve esse lugar de bondade em Deus, um lugar de desfrutar da presença do Senhor. E quando ela está junto com o rei, aquele processo todo de cuidado, e o rei olhando para ela e sabia que ela ia assumir o lugar da outra rainha, mas por causa da pureza do seu coração. Aí houve um pouquinho mais à frente que Mardoqueu conta para Esther que Amã ia fazer algo terrível com o povo judeu. Uma coisa simples que me chama muita atenção pelo coração de Esther, a humildade e apaixonada por Deus. Ela amava o seu povo por causa da simplicidade. Um coração segundo o coração de Deus. E quando ela ouve isso, ela rapidamente fala para Mardoqueu: convoque o povo judeu de Susa e ore e intercede comigo em oração e jejum por 3 dias e por 3 noites. Ninguém pode entrar na presença do rei, tanto o rei físico terra, quanto o rei dos reis, Jesus, Deus, sem ser convidado e sem ser chamado. Só que Esther tinha uma convicta certeza dentro do coração dela que ela não ia sozinha. Ela ia com Deus. E ela orou e jejuou por 3 dias junto com o povo judeu.
E quando chegou os 3 dias e passou as 3 noites, ela se preparou toda. Ela colocou o seu traje lindo de rainha e foi até a presença do rei. Quando ela estava no pátio interior do palácio e o rei sentado no trono, quando ele viu ela, ele teve misericórdia, porque ela não foi convidada e chamada para estar naquele momento. Só que ele, por também ter um coração em Deus, cuidou e guardou. E quando ele levantou o cetro de ouro, e Esther se aproximou, porque ela não foi sozinha, ela foi com Deus. E ela toca no cetro, e ele fala com ela. E o mal que Amã queria fazer para exterminar o povo judeu, o rei não permitiu. Foi preparada uma forca que Amã fez para Mardoqueu. Só que por causa da maldade do seu coração, Amã parou na forca. E a rainha Esther teve um momento maravilhoso da presença de Deus, e sabendo que Deus era com ela e que ela não foi sozinha. A bondade de Deus, a graça do Senhor, o amor incondicional de Deus guardou ela e guardou aquele povo. O povo judeu foi salvo por causa de uma atitude de uma mulher que se colocou na brecha, se colocou na presença por amor ao seu povo. Obrigado, Vi. E é assim que o Senhor nos chama, para ser simples como as pombas, simples e prudentes como a serpente. Que nós possamos ser aqueles que vão ter o coração puro diante de Deus, e que as dificuldades da terra não paralise aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Aí um pouquinho mais para frente, vem a agraciada Maria, que foi escolhida por Deus para levar em seu ventre o menino Jesus. Ela foi recebida e concebida pelo Espírito Santo, envolvendo ela, e Jesus veio parar em seu ventre. A graça que o Senhor teve de escolher uma mulher também com um coração simples, humilde e puro, são exemplos de mulheres para as nossas vidas. São exemplos de mulheres para nós homens, que possamos ser juntos. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, era para os dois andarem juntos. Essa é a essência. Não é na frente nem atrás. Não é a troca de papéis. Não é o desequilíbrio. É os dois juntos, porque os dois juntos é uma bomba na mão do Senhor. Essa é a essência. E o mundo tem tentado trocar. E o mundo tem tentado nos corromper. E o mundo tem tentado colocar um rótulo, uma marca. Mas não é a essência. A essência é o homem e a mulher. Deus deu capacidade para os dois. Naquela época as mulheres não tinham autoridade. Elas não podiam ficar junto com os homens. Elas não tinham essa voz. E nos dias de hoje, o Senhor tem dado graça. E as mulheres têm crescido na graça e no conhecimento, buscado participar, buscado. Só que tem que ter o equilíbrio. Quando perdemos o equilíbrio e entramos em um lugar que não é nosso, tudo sai fora do eixo, tudo sai fora do lugar. E quando nós entendemos a essência, que é Jesus que faz, que é Ele que vai na nossa frente, nós, homens e mulheres, não somos competidores. Nós somos juntos. E juntos somos mais fortes em Jesus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando Maria estava carregando Jesus dentro do seu ventre, agraciada, escolhida por Deus, ela vai até o encontro de Isabel. E quando ela chega perto de Isabel, Isabel também levando em seu ventre João Batista. Quando ela chega, a palavra do Senhor fala que Isabel foi tão cheia do Espírito Santo,
tão cheia do Espírito Santo, que um menino em seu ventre saltava de alegria. E ela falou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz, o menino chamado Jesus. Quando Jesus chega em um ambiente, Ele transforma. Quando Jesus chega num lugar, na minha vida e na sua, Ele transforma. Só que Jesus é delicado. Jesus, Ele não rompe a porta. Se você ouvir, Ele está à porta batendo, e se você ouvir e abrir, Ele vai entrar com você e vai cear com você, e você com Ele. Essa é a presença de Jesus, o perfume doce, a presença do amado, daquele que nos ama, o amor incondicional. Um pouco mais à frente, Jesus vem a esse mundo e esvaziou-se e se tornou homem, carne, e habitou entre nós. Só que os seus não o recebeu, e Ele veio a esse mundo para nos salvar lá do começo da queda, que não era o que Deus tinha escrevido, mas aconteceu por um propósito. O cuidado de Deus conosco, o amor incondicional do Pai para que nenhum se perca, o amor de Jesus. Aí Jesus está nesse lugar de servo, e os seus não o reconheceu. Quando se passou sofrendo dores, passou por humilhação, passou por dificuldades, seu corpo foi moído, deslacerado. Quando Ele estava na via dolorosa por a morte de cruz, em nenhum momento Jesus se distraiu do seu propósito. O Pai tinha dado uma missão a Ele, e Ele sabia que Ele tinha que ir até o fim, por amor a essa missão, mas por obediência, a não desagradar o coração do Pai, a não desagradar aquilo que o Pai tinha o enviado, porque Jesus era Deus e Deus era Jesus, e o amor do Pai por Ele entendeu: eu preciso cumprir o propósito, eu preciso ir até o final para salvar a mancha, a marca que ficou lá do começo da queda. Mas por amor a nós, Ele sofreu, levou a nossa cruz por amor a Ele, e Ele passou tudo o que passou. Tu imagina essa cena? Às vezes acontecem situações que a gente acha que não vamos conseguir. Tem as dificuldades do dia a dia. O mundo é mau, mas tenha bom ânimo, Ele venceu e Ele vai nos ajudar a vencer. Então, quando Ele estava naquele lugar de dor Ele foi praticamente deslacerado, seu corpo não se via mais. O sangue derramado, as dores, a humilhação. E Ele veio por amor a nós. Ele veio por amor a nós. Jesus, Ele veio para nos salvar. Que amor é esse que deu a sua vida por amor a mim e a você? Que amor é esse que entregou a sua vida por morte de cruz? Toda gota derramada, todo o sangue naquela cruz foi cumprido. Toda dor, todo o pecado que foi levado desde o começo na cruz foi pago. E no terceiro dia Ele ressuscitou por amor a mim e a você. Que amor é esse que nos pega no colo e que nos leva como meninos e meninas apaixonados por Jesus. É esse lugar de obediência, esse lugar de habitação em dele, no esconderijo do Altíssimo.
é nesse lugar de habitação. E por amor a nós, Ele foi como ovelha muda, entregue, levado ao matadouro, entregue aos tosqueadores, e não abriu a sua boca. Ele não desistiu e foi pago. A sua vida está paga. Tudo que nós façamos é para Ele. Tudo que está pronto é para Ele. Tudo é nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aí o Senhor me leva a lembrar de uma cena que o Senhor nos levou lá em Equador, no Guayaquil, numa cidade. E nesse lugar, nós passamos o dia evangelizando milhares de crianças naquele lugar. Nos dias que nós ficamos 10 dias lá, muitas vidas passando e crianças, tinha muitas. E chegou no momento do final da tarde, tinha um dia muito ensolarado. E eu sei que o meu corpo a gente não tinha como comprar protetor solar, e eu muito branquinha e o sol era muito quente. E eu lembro que acabei me queimando um pouco. E passou o dia, esqueci, fomos. Quando o Marlon e eu estávamos numa praça, chegou uma mulher, uma muchacha da Argentina. E ela estava fazendo malabares com o rapaz que estava junto com ela. E quando nós chegamos perto, o Senhor nos permitiu conversar com ela e perguntar o que ela estava ali fazendo os malabares. E ela abriu o seu coração, falando que ela era da Argentina e que ela tinha se machucado muito. E ela era levita, os seus pais eram pastores. E ela tinha saído da igreja porque tinha se machucado. O homem, a mulher, temos as nossas dificuldades e somos falhos. Perfeito é só Jesus. E ela decidiu sair. E ela virou mochileira junto com o namorado que ela arrumou. E saiu da Argentina fora. Tinha passado pela Colômbia, tinha subido e foi parar no Equador. E ela estava naquela praça. E naquele dia o Senhor nos permitiu, pela misericórdia e graça, falar sobre o amor incondicional de Deus. E fomos falando com ela e colocando o que Deus estava fazendo na nossa vida e por que Deus tinha nos trazido naquele lugar. E a presença de Jesus envolveu ela. E ela, aos prantos, começou a chorar. E ella falou: Hoy vou volver a meu país. Vou volver a minha cidade. A mi papá, a mi mamá, a mi casa e a minha igreja por amor de Deus. E naquele dia ela entendeu que o amor incondicional de Jesus por ela era imenso. E Jesus queria ela no centro da vontade dele, no lugar que o Senhor não tinha tirado ela. E ela foi envolvida com o amor de Jesus. E ela foi cheia do Espírito Santo, pela graça e misericórdia dele. É assim que Jesus faz quando ele chega num ambiente. É assim que ele faz quando ele transforma, quando ele quer nos mudar e nos sarar. E aquele dia foi... Eu sei que eu e o Marlon sentamos na praça e começamos a chorar. A gente já nem chora, né? Começamos a chorar e agradecer a Deus pela sua bondade. Continue semeando amor, alegria, paciência, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Continue semeando, continue fazendo bem. Não importa quem errou, não importa quem fez, não importa. O que importa é que nós possamos ser aqueles e aquelas que vão fazer a diferença por onde o Senhor nos levar. Que possamos ser aqueles e aquelas que vamos transformar o ambiente e apaziguar a situação e levar o amor de Jesus, a bondade dele, que é infinita, a bondade de Jesus que nos preenche. E quando nós saímos da praça e fomos para casa, no apartamento que a gente estava, no hotel, o Marlon olhou para mim e disse: Grazi, você está toda queimada do sol. E nós, e agora?
Eu sei como é que eu fico no outro dia. Eu sei que a gente se ajoelhou na cama e começamos a orar. Começamos a clamar ao Senhor. Senhor, foi o Senhor que nos trouxe para esse lugar em missão. O Senhor sabe o que eu passei e o Senhor sabe o que nós temos que continuar no dia de amanhã. Eu sei que o Senhor envolveu a gente no quarto. E nós pegamos no sono. E fomos dormir, dormimos do jeito que a gente estava. E quando nós acordamos pela manhã, nós tínhamos que caminhar novamente em missão. Pasmem o que Jesus fez. Deus, Jesus, tirou toda a dor do meu corpo, toda a insolação. Eu me olhei no espelho, nós se assustamos da presença dele, da forma de... O que é isso? Jesus tirou tudo. E nós começamos a chorar, nós começamos a alegrar, nós começamos a... Eu fiquei, Jesus, o que é isso? E o Senhor tirou tudo. E nós seguimos novamente espalhando o amor e a bondade de Jesus por aquela nação. Eu quero encorajar você hoje, mulher, homem. Não pare. Não pare. O que Jesus colocou dentro do teu coração não é para você. É para milhares. Aonde você está, semeie o amor de Jesus. Na simplicidade. Às vezes não é nem o falar. É o demonstrar que está perto. É o demonstrar que ama. É o demonstrar que cuida. Que corresponde o amor do outro. Na humildade e na simplicidade. E por fim, decisão. Primeiro passo. Não permita que o medo te paralise. Porque uma porção pequena de medo é um lugar de proteção e segurança. Agora, uma porção maior de medo é um lugar de perigo. Porque o medo te domina, porque o medo te paralisa, o medo te rompe, te fecha a ponto de você não conseguir romper. Não entre nesse lugar que o medo te domine. Que a gente não saia fazendo coisas loucas, mas que tenha o equilíbrio daquilo que o Senhor quer fazer. A paz, ela é hábito às vossas decisões. A paz é juiz aos vossos corações. Toda decisão que você for tomar, tome em Deus. Porque o sinal de Deus é paz. É a paz. Às vezes saímos fazendo coisas que às vezes não foi o Senhor que falou. Foi a voz do nosso coração. O nosso coração é enganoso. Mas o que prevalece é os desígnios do coração de Deus. É Jesus. Que você não saia no impulso realizando coisas. Que você escute com calma a voz do Senhor. Ela é simples, como uma brisa, como um vento. Mas como é que eu escuto a voz de Deus? Existem 3 formas. Existem 3 vozes. A primeira é a voz do inimigo, que é aquela que nos distrai fora da palavra. A palavra é vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O inimigo vai tentar nos tirar e nos colocar dúvida no nosso coração através da palavra. Foi assim que aconteceu com Jesus no deserto. Jesus foi tentado.
mas ele não deu a voz ao inimigo. Ele permaneceu firme no seu propósito. E a outra voz é a voz do coração. É aquela voz que nos impulso, nos coloca a fazer coisas que não foram o que Deus falou. É aquele impulso que vem e eu quero alguma coisa e eu vou e faço, daqui a pouco, não era bem isso que eu queria. Não era isso mesmo. Não era isso que eu desejava. É aquela voz que vem sutil e que coloca um sentimento no coração de tipo, não era bem isso. E agora a voz que vem cheia, que vem reta, que vem diante da palavra, que é o verbo, é uma direção clara. Haja luz e houve luz. Que você encha a sua casa com graça. Que você seja a mulher que vai trazer aconchego para a sua casa. E tome as decisões corretas diante de Deus. Junto com o seu esposo. Ou o seu esposo junto com a sua esposa. Ou sozinhos, o que for. Mas junto diante de Deus. Porque onde 2 ou 3 estiverem, ali o Senhor está. E o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito diante da palavra dele. O Senhor não te deu o espírito de medo, mas sim de ousadia, intrepidez e coragem. Seja forte, seja corajosa. O Senhor te chamou para viver coisas lindas do Senhor. E vamos até que Ele venha. E que você não possa deixar de paralisar aquilo que Jesus quer. E o segundo passo, deixe Jesus ir na tua frente. Deixe Ele tomar o controle da tua vida. Entregue o controle da tua vida nas mãos de Jesus. A tua casa sendo cheia da presença dEle. Com amor, com graça. Jesus. Que você possa ser cheio da presença dEle. Jesus está no barco. E Ele nos pede. Passemos para o outro lado. Passar para o outro lado é deixar as coisas velhas para trás. Quem quer deixar as coisas velhas para trás e viver o novo de Jesus? Eu quero. Vamos viver o novo de Jesus? Vamos deixar as coisas velhas para trás? Vamos deixar aquela mochila cheia de coisa que não vem para esse tempo que não cabe? Vamos deixar para trás. E vamos encher o nosso coração da palavra dEle. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos ser apaixonadas por Jesus. Jesus é doce, é simples, como muitas águas que desce do trono, como um rio que nos lava e que nos sara de dentro para fora. Vamos juntos espalhar o amor de Jesus. Vamos juntos viver aquilo que o Senhor nos chamou. Vamos! Se levante e se coloque de pé diante da presença do Rei. É Jesus.